Então, boa noite. Estamos aqui com o grupo de trabalho Implantação de Comipas. Foi o segundo grupo que conseguiu chegar ao final deste longo trabalho que eles realizaram. E esta implantação, este projeto de implantação de Comipas, com certeza será de luz e será assim importante também para várias dioceses que desejam trabalhar com os comipas, porque os conselhos missionários paroquiais são ainda muito tímidos no nosso regional. A gente precisa avançar para águas mais profundas e iniciarmos esses conselhos nas paróquias do nosso regional. Então, muita gratidão do COMIRE, Conselho Missionário Estadual, para essa linda equipe que trabalhou duro e conseguiu chegar até o final. Eu sou a irmã Elizabeth, moro aqui na periferia de São Paulo, no quilômetro 25 da Anhanguera. Quem vem de Campinas pode parar por aqui e tomar um cafezinho conosco. E estou aí nesta animação do Conselho Missionário Estadual. Então, agora eu deixo a palavra ao Manuel, que vai apresentar essa equipe, e também, assim, com muita gratidão a todos vocês por esta finalização deste trabalho. Manuel, a palavra é tua. Legal, eu vou colocar a apresentação, porque assim aproveito e falo dos que ainda não estão presentes. Perfeito? Então, nosso projeto participativo. E aí, os nossos queridos missionários, o nosso querido coordenador, o Paulo. Presente, boa noite. Legal. A Maria Aparecida. Boa noite. A Nina. Boa noite. A irmã Célia. Boa noite. Aí nós temos o Robson, que participou uma boa parte com a gente. Hoje não está aí. A Dorca. A Elisângela. E a irmã Fátima, que parou um pouquinho mais cedo, mas também contribuiu bastante. E o Manuel, que sou eu. Muito bem, então vamos continuar. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, por favor, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija. Manuel, seria bom que volte um pouquinho na apresentação e diga de onde são, de quais dioceses são os participantes, que é importante para a gente saber de onde vocês são. Legal, vamos lá, legal. O Paulo, que é da Diocese de Osasco. A Maria Aparecida, que é da Diocese de Lorena. A Marina, que eu disse a Nina, a Diocese de Bragança Paulista. O Robson, que é seminarista na Diocese de Limeira. A irmã Célia, que agora está na Diocese de Teresina, no Piauí. O Manuel, que é da Arquidiocese de Campinas. A Dorca, que é da Diocese de Bragança Paulista. A Elisângela, que é da Diocese de Campo Limpo. E a irmã Fátima, eu não sei de que diocese que é, porque ela parou no meio do caminho e nós ficamos devendo essa informação. Tá bom, mas obrigado, equipe linda, tá muito bonita essa apresentação. Legal, vamos lá. Então, nosso tema, implantação de comipas. Deixa eu ligar meu cronômetro para eu saber onde que eu estou indo. Pronto. E não me perder. Bom, gente, esse projeto foi feito... Eu sou um cara que veio da roça, então eu gosto desses símbolos, né? Foi feito a várias mãos e com muitas sementinhas que nós colhemos ao longo desse tempo, né? E todo mundo deu a sua contribuiçãozinha. E, com a graça de Deus, ele foi se transformando. E se transformou numa plantinha. Ainda é muito frágil, né? Eu quis colocar alguma coisa bem embrionária para dizer que ele tem muito o que fazer, né? Então a gente tem que cuidar para que de fato ele se torne uma planta vigorosa. E com certeza tem perspectivas para isso. Na primeira etapa, então nós usamos o receituário que o COMIRE fez. Então a gente tem que dar esse parabéns também, porque esse projeto não é só nosso, né? Esse projeto nasceu de uma ação do COMIRE, do COMIRE
1, que foi realmente, eu fiquei muito empolgado com essa coisa, né? Então, o receituário colocava que na primeira etapa nós deveríamos olhar a nossa realidade. E a gente viu, assim, no levantamento nosso, que falta consciência missionária nas paróquias, né? Então, não se sabe para que, nem que é o COMIPA, né? Então, o que é esse conselho missionário, né? Tem muitas dúvidas. Também não se sabe qual a metodologia melhor, ou melhor dizendo, a metodologia para implantar os tais COMIPAs, né? E muitas paróquias até desejam promover experiências missionárias, mas não sabem como fazer. Então, esse foi o olhar, assim, no geral, que a gente viu, aquilo que mais nos saltou aos olhos. Para que a gente pudesse caminhar, nós buscamos iluminações bíblicas, que também falavam no nosso receituário. E nós encontramos no Evangelho de São Mateus essa iluminação. Mateus 5, versículos 13 ao 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa é uma das coisas que também nos motivou. E a iluminação do magistério da igreja. Nós escolhemos por votação, porque nós tínhamos várias, com a graça de Deus, o número 120 da Evangelii Gaudium, que muito nos anima também para essa atitude. Em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Então, por que nós escolhemos, né? Os COMIPAs, em virtude da sua própria missão nas paróquias, deve despertar, motivar e levar todos os grupos, movimentos e as pastorais à responsabilidade missionária, em virtude do próprio batismo, como afirma o Evangelii Gaudium. Então, esse foi o motivo de nós termos escolhido essas duas iluminações, né? Foi uma votação bem democrática que nos conduziu a isso. Aí no nosso receituário, nos falava, não posso esquecer disso, que nós temos também o apelo do Programa Missionário Nacional, né, e das próprias diretrizes da ação evangelizadora desse período, né, de 2019 a 2023. Um apelo por implantar e fortalecer os conselhos missionários em todos os níveis. Então, por isso, o nosso querer implantar esses nossos COMIPAs. Então, a terceira etapa nossa é o nosso diagnóstico pastoral. Demos uma olhadinha, o que é que a gente tem que nos ajuda, que nos auxilia a fazer essa implantação dos COMIPAs dentro da nossa igreja como um todo, dentro da nossa realidade. Vimos que nós temos pastorais e movimentos que já realizam visitas às famílias, que vão também como igreja em saída, né? Como os ministros leigos, as pastorais sociais, os vicentinos. Vimos também que vários documentos do Papa Francisco, né, recentes, os documentos da CNBB e da igreja em geral, reforçam a necessidade de sermos uma igreja em saída. Nós percebemos uma espiritualidade missionária do povo de Deus. Isso para nós é o próprio Espírito Santo agindo, né? E a gente nota isso, inclusive nas nossas conversas, né? Que existe um entusiasmo, um ardor missionário dos leigos, das leigas e das nossas queridas consagradas que nos ajudaram, né? Então, são os pontos de apoio que a gente percebeu no nosso diagnóstico. Mas nós não somos só flores, né? Nós temos também os nossos pontos de resistência,
aquilo que a gente chama de pontos a melhorar ou oportunidades de melhoria, né? Nós temos na nossa igreja excesso de trabalho nas paróquias, de modo geral, né? Acúmulo de tarefas e poucas lideranças. Muitas vezes falta apoio e participação dos párocos, ou para desenvolver, para implantar, ou mesmo para fazer o Comipa deslanchar, né? Falta compreensão do que é o Comipa, do papel do Comipa, de que ele não é uma pastoral como as outras coisas. Então, ele é algo que se passa, né, de maneira vertical em todas as pastorais, né? Falta formação e planejamento para a realização das atividades missionárias, isso a gente aponta principalmente por parte dos comides. E falta de comunicação entre as dioceses, a diocese e as paróquias. Então, esses são alguns pontos que nós levantamos como no nosso diagnóstico pastoral missionário. E a partir, então, desse diagnóstico, nós elaboramos o nosso plano de ação. Então, o que a gente vai fazer a partir dessa realidade e desse diagnóstico que nós fizemos? Então, nós montamos o nosso plano de ação, que para nós são pistas, né? Então, vai nos mostrar um pouquinho por onde é que a gente deve caminhar. Não quer dizer que é um receituário que 100% dará certo, mas são pistas por onde a gente pode ir. E nós organizamos o nosso plano a partir daquilo que a gente chama de objetivos específicos, sem perder nosso objetivo geral, que é a implantação dos Comipas. Nós elaboramos aquilo que a gente chama de objetivos específicos, que são metas que a gente deve atingir ao longo de um determinado período. E nós organizamos eles através do método do 5W e 2Hs, que é traduzindo o porquê, o que, quem, onde, quando, como e quanto. Vem do inglês e é muito usado na iniciativa privada e no modo geral essa fala. Nós colocamos umas tabelinhas que com certeza ninguém está enxergando que está aí. Eu mal enxergo, mas aqueles que estão nos celulares com certeza não devem estar enxergando, né? Mas eu vou ler só alguns, né, para a gente ilustrar qual é o formato que nós fizemos. Então, nós colocamos ali na parte de cima, né, a gente chamou de etapas. Então, a etapa do porquê, nós pegamos exatamente aqueles pontos a serem trabalhados, tanto pode ser os pontos que a gente chamou de apoio, quanto os pontos de resistência. Os pontos de resistência, nós vamos trabalhar para tentar eliminá-los ou para tentar melhorar ou aproveitar os pontos de apoio. Então, por exemplo, a questão da falta de compreensão do que é o Comipa, nós colocamos lá. Então, por quê? Falta de compreensão do que é o Comipa. O que fazer? Fazer formação a respeito do papel do Comipa. Quem deveria fazer isso? Quem pode fazer isso? Os comides. Que passos deveriam ser dados? Então, primeiro, sensibilizar a diocese a partir de encontros diocesanos para a necessidade da existência dos Comipas. Para quem a gente quer dirigir essa ação, né? Os padres coordenadores, né? Os padres, de modo geral, por exemplo, nas foranias, como é a realidade aqui de Campinas, né? Os assessores, os coordenadores, né? Os coordenadores de pastorais, de movimentos, grupos, né? E com que recurso a gente poderia fazer isso? Com recursos do Fundo Financeiro Missionário da Diocese, com recursos da executiva do COMID, né? E a gente colocou também
quando que a gente faria isso? Lógico que isso depende de cada realidade, então não dá para a gente especificar de forma clara. Então, por isso a gente colocou a definir de acordo com o plano de pastoral de cada diocese. E onde fazer? Nas dioceses, logicamente. E assim nós fomos elencando cada uma das ações. Nós elencamos 7 tarefas, né, ou 7 etapas a serem trabalhadas, né, e colocamos nessa tabelinha. Então, já dando um panorama de como é que poderia ser esse nosso plano de ação. Vou passar um pouquinho adiante, porque vocês não enxergam a tabelinha, vai estar no site do Comire, todo mundo vai conseguir ler de maneira mais clara lá. Tá? Realmente esse aqui ficou pequenininho, né, irmã? Aí nós esmiuçamos esse nosso plano de ação, os nossos objetivos específicos, as nossas metas, em como desenvolver isso aí. Então, nós trabalhamos ponto a ponto que nós colocamos naquela tabela, nós demos mais sugestões. Por exemplo, como é que a gente vai fazer a formação a respeito do papel dos comipas? Então, pode-se utilizar, por exemplo, esse meio que nós estamos usando agora, né? Pode-se utilizar os vídeos dos regionais, né? Então, a gente tem alguns exemplos interessantes já, né? A nossa querida e saudosa Fatiminha tem alguns vídeos que falam um pouquinho do papel do Comire, Comide, Comipa, etc. E está lá à disposição do site, né? Fazer encontros como esse, está por videoconferência, aulas ou encontros presenciais, né? Se Deus quiser, essa pandemia há de arrefecer e nós vamos voltar a nos encontrar de novo com aquele calor humano. Aproveitar os materiais como do CCM, do Centro Cultural Missionário, materiais das Pontifícias Obras Missionárias, né, das POMs, né? Estudar os documentos da igreja, né, como o Evangelho Gaudium, que muito nos impulsiona para esse tipo de atividade. As diretrizes da ação evangelizadora na Igreja do Brasil, em especial nesse período, né? O documento de Aparecida, que, como disse, outro dia eu estava ouvindo o padre dizer, que Papa Francisco diz que a Evangelho Gaudium era um rascunho do documento de Aparecida. Então, vamos aproveitar o tema original, né? Os documentos do Concílio Vaticano II, em especial a Constituição Ad Gentes, e outros, né? A Redentório Missio fala um pouquinho mais especificamente sobre a questão missionária, a Laudato Si, que é um desafio para nós, né? E a gente acha que o conteúdo, de forma privilegiada, deve nos colocar o estudo do Programa Missionário Nacional, nosso PMN, né? Estudos, como foi promovido e bastante propagandeado, né? As missões na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que muito nos ajudou a entender uma série de coisas. Só um pouquinho, deixa eu tirar uma letrinha que está me atrapalhando. E usar a metodologia de abordagem e tratar, né? Formar pessoas, né? Para fazer abordagens e visitas domiciliares. Então, nós fomos desenvolvendo, então, todo esse pacote, né? Então, eu queria só comentar mais esse, que a gente precisa criar uma cultura de planejamento no geral dentro da igreja, né? Então, fazer o planejamento para a realização das atividades missionárias, né? No mínimo anualmente, né? Fazer avaliação das atividades que deram certo, as que não deram certo, né? Usar esse método que já assim, bem sedimentado dentro da igreja, né? Que é o ver, julgar e agir, e celebrar, né? Enfim, fazer planejamento, né? Eu gostei de relembrar essa figurinha, né? Que
Então, precisamos criar uma cultura de planejamento na igreja, né? Porque aquela história do livro da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Então, é uma situação que, se a gente não planeja, né? A gente não vai saber, né? Então, a gente precisa se orientar, né? Eu vou só passar mais rapidinho, né? Vou comentar aqui a questão da rotatividade nas ações pastorais, né? Que eu acho também que aliás, essa é uma coisa que o grupo conversou muito, né? Eu não acho nada, tá? É o grupo que acha. Que conversamos bastante sobre isso, né? Que tem muita gente que não quer largar o osso, né? Então, isso dificulta também as nossas ações pastorais e a nossa missionaridade, né? Então, precisa-se ter rotatividade nas ações pastorais, ter um regulamento interno nas dioceses, nas paróquias, né? Para que a gente possa, periodicamente, né, ter essa rotatividade, inclusive para formar lideranças novas, né? Isso ajuda, né? Isso estimula. Eu sempre falo do encontro de casais, que eu participei até um certo tempo. Ele tem isso no estatuto dele, né? Do encontro, que cada equipe fica no máximo 2 anos e pode se renovar. E isso ajuda o encontro a se renovar. E isso deve ser uma coisa importante dentro da igreja, né? Dividir atividades, né? Ter documento dentro da igreja que faça incentive esse tipo de cultura que precisa ser estabelecida, né? Bom, aí assim, nós temos as outras coisas que nós apontamos, né? Então, são 7 itens que nós apontamos dentro, né? E a gente vai passando aos pouquinhos. Então, realizar as espiritualidades que incentivem atividades missionárias a nível paroquial e diocesano, né? E cada pastoral, essa aqui também é uma coisa bastante interessante, né? Que o grupo, a partir das suas experiências, nos colocou. Isso eu achei muito, muito legal mesmo. O pessoal me ensinar, porque eu não pensava a respeito disso. Falei, olha, que experiência interessante, né? Cada pastoral desenvolve uma atividade missionária nas suas atividades fim. Então, por exemplo, a catequese vá visitar as famílias dos catequizandos, pastoral dos noivos visitar os casais após o casamento, fazer acompanhamento das famílias. Essas são atividades que ajudam a formar os comipas e que são igreja em saída, né? Promover missas e momentos missionários nas paróquias, incentivar a participação da Assembleia na novena missionária, né? Realizar missas incentivando a Assembleia à missionariedade, né? Realizar momentos de partilha e testemunhos missionários. Nós, em Campinas, experimentamos isso na nossa jornada missionária em 2016, foi muito legal, muito profícuo. Muitas pessoas aderiram à nossa ação por conta desses testemunhos. Realizar missas de envios missionários, também tivemos essas oportunidades, e isso sempre nos traz riquezas. E aquilo que tem sido feito ao longo, o Comire tem incentivado, né, que a gente pode contribuir com as missões, também com as nossas orações. E o terço missionário é uma forte ferramenta para isso, né? Formar os grupos de visitadores, por fim. Então, eu não falei para a irmã no final, no comecinho da conversa, eu vou digitalizar esse meu livrinho aqui, que é uma contribuição de Campinas para a formação de visitadores. Então, depois eu vou mandar para a irmã, eventualmente, publicar também no site, e para vocês terem. Eu não dei conta de fazer isso hoje. É muito importante que a gente trabalhe isso, né? A Maria
Oh, bem-vindo, Dorca. Chegou. Legal. A Maria nos mandou também a contribuição dela, do pessoal de Lorena, que eu acho que a gente deveria tentar digitalizar e aproveitar o que a gente tem. Ele é um pouquinho mais antigo, mas também nos ajuda a formar. Então, são esses os passos que a gente deu, então, de metas a serem conquistadas dentro desse trabalho. E aí, nós temos outras etapas a serem seguidas. Então, no nosso receituário, na 5ª etapa, dizia assim, vamos estabelecer metas, ou melhor dizendo, vamos ver o que vem primeiro, qual é a ordem nessa nossa lista de oportunidades de realizações que a gente tem para formar os comipas, né? Então, a gente, conversando, acha que a primeira etapa, mais de curto prazo, deve ser a sensibilização dentro das dioceses, por foranias, regiões, né? Então, seria a primeira etapa, aquilo que nós indicamos fazer em primeiro plano. Depois, a formação mais profunda dos agentes, né? Então, continuar com a formação, né? Então, fazer escolas, esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo agora aqui, e, mais a longo prazo, as ações missionárias. Não estabelecemos com toda precisão, porque eu acho que isso vai depender de cada diocese, de cada realidade, mas nós indicamos também naquela tabelinha quais seriam os prazos que nós sugerimos. E, como disse, são coisas que cada diocese, cada espaço vai poder conversar de forma mais própria. E a gente não pode deixar, então, a 6ª etapa, a gente precisa dar uma olhada naquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa parar para avaliar a caminhada. Então, a gente precisa saber se a gente está indo para o caminho certo, né? Então, a gente sugere que a cada etapa que a gente realize, a gente pare para fazer a nossa avaliação. Sente lá na nossa mesa redonda ou na nossa videoconferência e dê uma olhadinha. Estamos no caminho certo? Né? Então, é aquela história, né? Eu peguei uma placa aqui bem sugestiva, né? Para quem está querendo viajar, ir para o litoral, por exemplo, né? E nas nossas avaliações, nós precisamos ter indicadores, né? Então, uma plaquinha. Estou indo para o lugar certo, né? Então, deve-se indicar, aliás, adotar indicadores que nos oriente para onde nós estamos indo, né? Então, aí, vamos para Santos, né? Sei lá, para o litoral, precisa pegar aí alguns desses caminhos, né? Vamos lá para Morato, né? Da Dorca e da Marina, preciso pegar a Dom Pedro, né, Marina? No meu caso aqui. Então, a gente precisa saber se a gente está indo para o lugar certo. E como é que a gente vai saber se a gente está indo para o lugar certo? Então, a gente usa esses tais indicadores que nós colocamos para exatamente conferir se o caminho está correto, né? Então, a gente precisa ter alguns, digamos, indícios, algumas placas que nos mostrem que o caminho está certo. Então, por exemplo, quantas paróquias, qual que é o percentual de paróquias que foi atingido na diocese? Né? Outro exemplo, número de pessoas formadas por paróquias, percentual de comunidades atingidas nas paróquias, número de comipas implantados, número de áreas das paróquias alcançadas, número de pastorais envolvidas nas paróquias, número de ações missionárias desenvolvidas na paróquia e avaliar o engajamento das pessoas nas ações missionárias. Isso é mais difícil medir, né? Mas usar o método do ver, julgar e agir como e celebrar, para fazer um processo de avaliação
e de melhoria contínua nas ações. Nós não podemos perder, principalmente, essa questão de vista. A gente avalia para poder melhorar, não para crucificar ninguém, mas para a gente poder crescer. Por isso a gente precisa estar se reavaliando sempre. E como é que a gente faz, de fato, para saber se as coisas estão no caminho certo? A gente usa os indicadores, mas para que as coisas possam ter clareza se estão indo para o lugar certo, precisa ter alguém que faça o acompanhamento desses tais indicadores. Aí, no caso, é papel dos comides, né? Então, são eles que vão ajudar a ver se as paróquias estão caminhando nesse processo. Então, era isso que eu tinha. E muito obrigado pela atenção. Acho que o pessoal quiser fazer comentários, corrigir alguma besteira que eu falei, e assim por diante. Parabéns! Muito bom. Parabéns para esse grupo, para esses missionários que arduamente suportaram. Foi quase um ano, né, gente? Né? Foi. A pandemia. Não, Vamos sentir falta. Com certeza. Vou dar outro trabalho para vocês. Eu, assim, uma consideração sobre tudo que foi apresentado. Vocês estão de parabéns, né? Se vê algo que foi construído junto, porque o narrador ali o apresentador foi 10. Isso. Mas a gente percebe que neste documento tem essa participação coletiva. Isso é muito bonito. E quer dizer, a pandemia favoreceu este nosso inventar de novo, realizar a missão, apesar da distância, apesar das limitações da própria pandemia. Mas a gente se reinventou e agora estamos aqui. Então, olha, a Cida, a Marina, a Dorca, a irmã Célia, o Paulo, o Manuel, vocês estão de parabéns, nota 10. E assim a gente vai colocar então este vídeo no canal do Comire Suum, para que realmente mais dioceses possam acessar, e já tem aí, como diz, um almoço pronto, né? Uma refeição pronta, é só a gente se jogar ali dentro e começar a realizar, colocar em prática todo esse trabalho. Alguém gostaria ainda de fazer alguma consideração de todo o trabalho? Eu queria só fazer uma observaçãozinha. Certo, eu acho que é para a gente crescer um pouquinho também no Comire. Olha que ousadia da minha parte. Uma coisa que a gente percebeu, que eu acabei assumindo como papel, meio sem querer, depois a gente olhando para trás a gente percebeu isso, que na formação nós usamos muito aquele material, quer dizer, eu particularmente vi várias vezes o vídeo do Welder, né, que nos ajudou a fazer também a caminhada. Eu já tinha uma caminhada no trabalho nesse sentido, de fazer planejamento estratégico, de modo geral, mas um papel que nos faltou, meu entendimento, tá? Eu nem discuti isso muito com o pessoal, é o papel do facilitador, que talvez a gente devesse adicionar esse papel, um grupo de pessoas que fossem formadas um pouquinho antes da gente fazer esses planejamentos. Porque, assim, eu acho que a iniciativa do Comire foi muito legal. E a gente tem essa riqueza na ciência hoje, do comportamento, do modo geral, e que a gente tem que aproveitar, né? Então, as empresas usam isso largamente e a gente usa muito pouco ou de forma assim, muito amadora. E a iniciativa do Comire, da senhora, especialmente, que a gente percebeu, né, assim, para fazer aquela formação e tudo mais, acho que eu acrescentaria só isso, porque foi muito legal mesmo a iniciativa em si e o resultado, né? Então, eu me vi assim como o cachorrinho
guia de cego, porque era um pessoal que não sabia por onde ia, né? E eu me servi um pouquinho essa minha experiência daquele labrador conduzindo os outros nesse papel aqui. Eu acho que é um pouquinho esse é o papel do facilitador, que eu acho que é a única coisa que eu colocaria como ponto a melhorar na parte de planejamento estratégico, e temos que continuar, porque se não deu certo, talvez tenha sido um dos motivos esse. Parabéns, irmã, parabéns para o Comiri. Muito legal. Não, você tem razão e a gente vai melhorar nisso, né? Estou à disposição para ajudar. E claro que nós vamos te pegar, mas foi poder descobrir dons, né, de pessoas que se colocaram ali nessa disponibilidade, nessa prontidão, e vocês estão de parabéns, né? Então, faço assim este apelo para que vocês estejam presentes na Assembleia do Comiri, porque vocês são um exemplo, um modelo, né, que o Comiri tem para dizer, olha, uma equipe que conseguiu realizar esse trabalho de uma maneira muito, muito eficaz. Então, vocês estão realmente de parabéns. A dificuldade vai ser colocar em 10 minutos, mas tá bom. Não, mas a gente vai dar um jeito. Então, assim, eu vou parar a gravação agora, né? Depois a gente pode continuar ainda conversando, tá bom? Então, legal. muito obrigado. Deus abençoe a cada um, cada uma. Parabéns mais uma vez e que a gente possa dar frutos ainda maiores para o ano que vem, com a graça de Deus. Amém. Amém. Amém.